Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Caso você estiver sem a Bíblia, você pode acompanhar a leitura pelo telão, mas o bom é que você se familiarize com a tua Bíblia. Se você tem caneta, se você tem papel, é bom que você faça algumas anotações. Isso vai ser bênção para você. Atos capítulo 14, versículo 19 diz: Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram os ânimos da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e os encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas para entrarmos no reino de Deus. Versículo 22. Quero que você leia comigo aqui no telão agora. Olhe para cá, olhe para frente. Nós vamos ler todos juntos, bem alto, bem forte. Versículo 22. 1, 2, 3. Fortalecendo os discípulos. Vou contar até 3, nós vamos ler de novo, amém? 1, 2, 3. Fortalecendo. Tem uma palavra para você, irmão, que quer deixar de sofrer. Quem deixa de sofrer está longe do céu. Fortalecendo os discípulos e os encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário passar por tribulação para entrar no reino dos céus. Quero pregar nessa noite preparados para o sofrimento, amém? Tome seu assento. Ah, Jesus. Queridos, esse texto que a gente leu vai falar sobre Paulo. Eu amo muito a vida, a história de Paulo, e ele vai nos ensinar que, como ministros de Cristo, nós temos que estar preparados para o sofrimento. É através desse sofrimento que vivemos que nós entraremos no reino dos céus. O Evangelho, diga comigo, o Evangelho é um chamado ao sofrimento. Amém, irmão? O Evangelho te chama a isso. É necessário passar por tribulações. São elas que vão nos preparar para um peso eterno de glória. Esse texto aqui vai falar que Paulo estava pregando e fazendo sinais. Maravilhas eram feitos pelo intermédio da mão de Paulo. A ponto de que os moradores de Antioquia olhavam para Paulo e pensavam que ele fosse um Deus. A Bíblia vai dizer alguns versículos anteriormente do texto que lemos que, em dado momento, os moradores daquela região de Antioquia, eles queriam entronizar Paulo e Barnabé como dois deuses, chamados Crispo e Gaio. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver então que aquela multidão quer levantar um altar para adorar
Paulo e Barnabé. Eles tinham algo tão poderoso sobre a vida deles, o evangelho, a graça de Deus fluía de maneira tão contundente da vida deles, que eles chegaram ao ponto, Tarcísio, de serem venerados por aqueles moradores. Mas o texto vai dizer que, no versículo que a gente leu, que alguns judeus ou religiosos daquela época mudaram o ânimo da multidão. Aqueles homens, eles estavam mudando o conceito que as pessoas teriam a respeito de Paulo, a ponto de que, diaconisa Nath, a mesma multidão que queria levantar um altar para sacrificar, pastor Diego, e adorar Paulo e Barnabé, foi a mesma multidão, pastor Fábio, que quis apedrejar Paulo posteriormente. Tudo isso por causa de algumas pessoas ou alguns judeus, no versículo 19 que a gente leu, que diz que eles mudaram os ânimos da multidão. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Quando as pessoas não conseguem te manipular, elas vão manipular o que as pessoas pensam a respeito de você. Quando as pessoas não conseguem te manipular, elas vão manipular como as pessoas pensam a seu respeito. Por isso que você precisa conhecer para saber. Por isso que você não pode se deixar levar pelo que dizem para você, pelo que falam para você. Esses homens estavam levando o evangelho, fazendo bem, pregando, sinais e maravilhas estavam sendo feitos através das mãos do apóstolo Paulo, a ponto da multidão olhar e dizer assim: cara, esses homens não são enviados de Deus, eles são próprios deuses, porque era a cultura grega da época. A ponto de eles venerarem Paulo. Só que por causa de alguns judeus, a situação de Paulo, ela muda. E é dentro desse cenário que eu quero refletir com você, preparados para o sofrimento. Porque a nossa vida muitas vezes é isso, você levanta de manhã, está tudo bem, mas quando você vai dormir, parece que o mundo desaba sobre a sua vida. Às vezes é a notícia de alguém que está enfermo, às vezes é a notícia de uma separação de alguém que você ama, não quer mais estar contigo, é do filho que foi embora, é do marido que não volta à noite. E talvez num piscar de olhos a nossa vida ela pode virar de cabeça para baixo. Então o homem, a mulher que é chamado por Deus, ele precisa estar emocionalmente, espiritualmente preparado para os desafios que vão surgir. Por isso que nós dizemos que a nossa igreja ela procura ensinar você de uma maneira diferente, porque o que a gente vê por aí são muitas igrejas preparando você para a vitória, preparando você para o triunfo, preparando você para a conquista. E quantas pessoas a gente conversa, a gente senta para atender, a gente diz assim: bispo, depois que eu tomei uma queda da vida, eu desestabilizei, eu perdi tudo, eu não sei mais por onde recomeçar. Então nós precisamos estar preparados para o sofrimento. Nós precisamos entender que tem muitos irmãos que estão despreparados e eles costumam recuar, entrar em depressão quando se deparam com perseguição, quando se deparam com problema. Bispo, eu estou sendo perseguido no trabalho, a pessoa desanima, ela entra em depressão, é uma pessoa que se entrega. Bispo, eu estou passando problema na empresa, estou passando problema no casamento. As pessoas hoje elas não sabem lidar com pressões. Se você não tiver uma opinião forte, você vai fazer igual um meme que está aparecendo agora daquele Big Brother Brasil, daquele homem se desculpando por ser homem. Se você não tiver uma convicção de quem você é, até ser homem vai ofender quem pensa diferente de você. A gente ri porque os memes é engraçado, mas nós estamos inclusos em um cenário pós-moderno que nos força a querer engolir uma agenda que não nos pertence. Você precisa entender, irmão, não tem como você estar em cima do muro, porque o em cima do muro já é do inimigo.
Ou você é conservador, ou você é de família tradicional. Não adianta, querido, a gente querer pegar a Bíblia e achar que as adequações que estão acontecendo aí fora, nós vamos adequar a palavra. A palavra continua sendo a palavra. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar todas as coisas, mas a palavra de Deus vai continuar. Então eu não estou aqui para defender pautas, nós estamos aqui para entender que a gente não pode recuar diante da pressão, diante da perseguição. Posso te falar uma coisa? Bispo, eu estou com um problema no casamento. Enfrente, não recue, não pare, não dê um passo para trás. O problema é que tem muita pessoa despreparada que está recuando na hora da pressão, está recuando na hora da perseguição, está recuando na hora do problema. E esse é o problema. Muitas vezes os seus pais, os seus pastores, os líderes, eu não sei quem tem falado ao teu coração, tem preparado você para o triunfo, para a glória. E muito pouco tem se falado do sofrimento. E o sofrimento, ele é certo como o sol que vai nascer amanhã. Nós vamos passar por ele. E nós precisamos estar preparados para passar por ele. Você conhece alguém que foge de conversa séria? Quem conhece alguém assim? Você não pode falar, vamos falar de conversa séria. Você precisa começar a trabalhar. A pessoa fica até curticada, tem que tomar, como é que é o nome daquele remédio lá? Loratadina, para coceira. Chega até a dar só não quer. Olha, nós temos que conversar. Quantos casais, pastor Diego, que não conversam, pastor Diego como psicólogo, que atende centenas de pessoas. E é sempre a mesma coisa, bispo, as pessoas elas fogem do conflito, elas fogem de sentar, de conversar olho a olho, cara a cara, para resolverem problema. Por que, bispo? Porque as pessoas elas não querem se deparar com o sofrimento. Mas nessa noite, querido, a palavra de Deus é para você, se prepare para o sofrimento. Paulo vai deixar exemplo, irmão, de coragem para enfrentar aqueles judaizantes de Antioquia. Paulo estava preparado. O que significa, bispo, sofrimento, adversidade, contrariedade? Muitas vezes o sofrimento que você vai estar vivendo é porque você está sendo contrariado. Quem já foi contrariado aqui, irmão? Quem já foi contrariado? Os maridos aqui vão se identificar. Eu queria a cor da parede da sala de casa, irmão, de uma cor, mas eu sou casado. Minha esposa falou, eu quero cinza. Eu falei, meu irmão, mas o cinza não vai ficar legal. Vamos colocar um camurça ali, um pastel, sabe, aquele palha. Meu amor, vai. Quero que coloque o cinza. Que cor que ficou a parede da sala de casa, irmão? É só quem é casado respondeu, porque já sabe. Eu fiquei feliz com isso, irmão? Não. Estou agora aqui abrindo meu coração aqui no altar. Eu fui contrariado. Muitas vezes essa contrariedade, você riu, ela foi engraçadinha, fofinha, porque foi a parede de uma sala. Mas talvez você está aqui essa noite e dentro da empresa você está sofrendo porque você ainda não se colocou no lugar de servo, do lugar que você tem que fazer, de executar talvez uma ordem. E você sofre no seu interior porque está sendo contrariado. Você está fazendo o seu melhor, mas o que você recebe é o contraponto. O que você recebe é muitas vezes a perseguição. Então isso é uma variante do sofrimento, o aborrecimento, a infidelidade. Você é fiel, mas recebe infidelidade. Você dá o seu melhor, mas recebe infidelidade. Você faz tudo que você pode, mas a pessoa é infiel com você, ela não reconhece. Nada do que você faz está bom para a pessoa que está do seu lado. E isso é uma adversidade, isso é um tipo de sofrimento que a gente precisa se preparar para ele. Infortúnio, revés, qualidade ou um caráter adverso. Isso são partes de adversidade e sofrimento. Agora, por que Paulo estava preparado para passar pelo sofrimento? E isso nós precisamos aqui agora dar total atenção da comunidade. Por que Paulo estava preparado para passar pela adversidade? Primeiro, porque Paulo priorizava Deus na sua vida. Ô bispo, por que... Posso falar isso aqui? Sim ou não, irmão? Por que muitas vezes eu não aguento passar pelo sofrimento? Porque o teu trabalho é a prioridade na tua vida. O teu casamento é a prioridade na tua vida. Os teus filhos são a prioridade na tua vida. Deus não. Melhora o meu retorno, por favor. Nós precisamos entender, pastor, eu acho que tem gente demais em pé. Na escala eu acho que só tinha 3, 4 pessoas. Quem não estiver na escala eu queria que tivesse assentado, por favor. A gente precisa se preparar para as adversidades, porque a gente entende, irmão, que elas virão de uma maneira certa. Amém?
As adversidades, elas virão na nossa vida. E Paulo, ele estava preparado para passar essas adversidades. Me pergunte por quê, bispo? Me pergunte por quê, bispo? Porque Deus era uma prioridade na vida de Paulo. Paulo jejuava, Paulo orava, Paulo era dirigido pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 2 diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Olha só, enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: me separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quando eu entendo que o meu relacionamento com Deus não depende de barganha, o meu relacionamento com Deus, ele depende justamente do que a palavra diz, me relacionar, ser amigo de Deus, eu estou preparado para qualquer sofrimento. Por quê? Porque quando ele bate a minha porta, eu tenho um amigo chamado Espírito Santo que vai me dizer: olha, fica tranquilo, porque no final vai dar tudo certo, eu estou contigo, aleluia. Olha para o teu irmão aí, diga para ele assim: quando o sofrimento te fizer orar, esse sofrimento te fez mais bem do que mal. Existem dores que nos levam para mais perto de Deus. Por isso eu preciso estar preparado para o sofrimento. Vai chegar uma hora na tua vida, Jean, que a voz do teu pastor não satisfaz mais você, a voz da tua esposa não satisfaz mais você, a voz do teu amigo não satisfaz mais você, a voz do seu patrão não satisfaz mais você, a voz de todas as pessoas já não completam mais o seu interior. E quando isso acontece, é Deus que está te dizendo o seguinte: quando todas as vozes não forem capazes de te saciar, o meu Espírito Santo falará ao teu coração e tudo fará sentido. Paulo estava preparado, por quê? Porque ele entendia que Deus era a prioridade. Mesmo diante de adversidades, mesmo diante de mentiras, Paulo estava enfrentando calúnia, Paulo estava sofrendo uma das piores dores que os homens da nossa geração e mulheres podem enfrentar hoje: o abandono psicológico. Posso falar isso aqui? É quando o marido se deita do lado da esposa na cama, dorme abraçado com ela, mas se sente abandonado pela mulher. É quando a esposa se deita do lado do marido, abraçado com o marido, mas ela sofre o abandono psicológico. É quando você está naquela crise que ninguém te manda. Sabe quando você olha e você fala assim: não, hoje eu vou receber a mensagem de alguém para perguntar se eu estou bem, e a mensagem não vem. O abandono psicológico é uma das coisas que mais mexem hoje com o ser humano. Paulo passava por tudo isso. Ei, olhe para mim. Paulo começa a ser usado, Everton, por Deus, filho, para fazer grandes milagres, sinais e maravilhas. A Bíblia diz que a multidão o admirava. Só que por causa de alguns judeus que fizeram a cabeça do povo, eles estavam querendo agora matar Paulo. Agora você imagina, você em um lugar, ser venerado, ser adorado, onde você chega, quando você entra, as pessoas amam você. E depois você sofreu o abandono psicológico. Poxa, mas eu era tão amado nesse lugar e ninguém mais me tolera. Quem já passou por isso aqui? Não levanta a mão não, só fica no espírito agora. Ô bispo, eu era tão querido dentro daquela empresa, puxaram o meu tapete e agora eu sofro abandono psicológico. Bispo, eu tinha um ministério tão lindo onde eu congregava, mas parece que agora eu sou um leproso. Digo, abandono psicológico. Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 50 diz: mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo, o expulsaram do seu território. Diga misericórdia. Posso falar uma coisa para você? Vai ter momento que a calúnia vai bater na tua porta. Vai ter momento que você vai fazer o seu melhor e vão dizer para você que não foi o suficiente, pelo contrário, não serviu de... E aí, está preparado? Ou você acha que a Bíblia diz em Provérbios sobre a falsa testemunha à toa? Você acha que não existe falsa testemunha nos dias de hoje? Paulo está passando adversidade, enfrentando mentira, calúnia, pessoas sendo compradas. Os judeus incitaram mulheres piedosas de elevada posição para mentir contra ele.
E aí a Bíblia diz que ele começa a sofrer perseguição e o expulsam da onde ele estava. Agora quando eu olho para Paulo, sabe o que Paulo faz? Não estão me aceitando aqui? Já não é mais legal minha presença aqui? Já não me amam, já não me querem, já não sou celebrado? Paulo sacode o pó dos seus pés e continua prosseguindo para o alvo. Eu quero liberar uma palavra sobre você, irmão. Não esteja onde você é aturado, esteja onde você é celebrado. Bispo, já não me suportam mais. Sacode o pó da tua roupa, continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando, continua olhando para o alvo, irmão. Deus é com você. Não pare por causa das críticas, por causa da perseguição, por causa da calúnia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ter que meter a unção do Zagalo. Como, bispo? Vão ter que me engolir. Se gostar de mim, eu estou aqui do mesmo jeito. Se não gostar de mim, eu vou continuar do mesmo jeito. Mas uma coisa eu sei, eu vou prosseguir para o alvo. Ei, mas estão falando de você na internet. Eu continuo prosseguindo. Ei, mas estão dizendo que o casamento não vai dar certo. Continuo prosseguindo. Ei, chacoalhe o pó aí e diga assim: eu vou continuar caminhando. Esse é o nosso problema. Ah, estão falando de mim pelas costas. Já viu alguém que sofre, irmão? Não, essa aqui eu vou ter que falar, Gui. Não, eu não vou falar não, deixa. Minha esposa falou uma coisa para mim esses dias que foi interessante. Ela falou assim: meu amor, eu queria ser uma mosquinha para saber às vezes as conversas do WhatsApp de algumas pessoas. Eu pensei assim, sabe o que eu pensei comigo? Posso falar? Eu falei assim: eu que não queria ser essa mosca, porque eu ia me decepcionar com tanta gente. Porque é duro, irmão, você achar que você é amado e na verdade estão agindo subterfúgios contra você. Isso dói. Mas Paulo, ele fez o que? Ele sacudiu o pó. A palavra que eu tenho para você, a traição, uma hora ela vai vir, de quem menos você espera, e vai doer. Me pergunte por quê, bispo? Porque se alguém de longe não é traição, você nem liga para o que a pessoa fez. Ela dói porque vem de alguém de perto, de alguém que você confiou, de alguém que você pôs dentro de casa, de alguém que você estendeu a mão, de alguém que você ajudou, de alguém que um dia você abriu o teu coração, de alguém que um dia você emprestou dinheiro, de alguém que um dia você fez algo por ela, e essa pessoa te traiu pelas costas. Fica tranquilo, sacode o pó e continua caminhando. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus está falando. Atos 13:51 diz: eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito. Enquanto estão falando mal de você, sacode o pó do teu corpo e continue cheio do Espírito Santo e cheio de alegria. Essa vai ser a maior resposta para quem quer te ver de cama, para quem quer te ver caído, para aqueles que querem te ver prostrado. Meu irmão, levanta a sua mão para receber essa palavra sobre a sua vida. Enquanto estão tentando tramar contra vocês, enquanto estão tentando derrubar você, a palavra do Senhor é: continue cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Olhe para o teu irmão e diga assim: é isso que o diabo quer, tirar a tua alegria. Ei, estão falando mal de mim. Não tem problema não, irmão. Nós vamos crescer tanto que indireta no Facebook não vai ser mais nada, irmão. Vão falar da gente na Globo, vão falar na Record. Quanto maior o que Deus te der, maior vai ser o nível da oposição. Guarde isso. Quanto mais você cresce, maiores são os seus inimigos. Não te contaram isso. Quanto mais você cresce, maiores são os seus. Então cuidado quando você quiser mergulhar de cabeça na unção da conquista. Bispo, eu quero crescer, eu quero conquistar. Amém, isso é bênção demais. Mas você está preparado psicologicamente para a perseguição? Você está preparado para o tamanho do nível da sua conquista, o tamanho dos seus inimigos? A Bíblia vai dizer que se junta uma multidão para apedrejar Paulo, sim ou não? A pergunta é: tentaram ou apedrejaram?
Abre para mim Atos 14:15, por gentileza. E aí você vai ver agora o que vai dizer. Atos 14:5. Versículo 5, filho. Isso. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores. E aí, o que eu quero refletir com você? Que vai ter momento na sua vida, guarde isso no teu espírito, que você não vai ter que enfrentar os seus opositores, você vai ter que fugir do tumulto. Olha para o teu irmão e diga assim: ouça o Espírito Santo agora. Essa palavra aqui, irmão, vai salvar a vida de algumas pessoas aqui durante essa semana. Diga para a pessoa assim: sai de cena. Diga para ele assim: literalmente, se finja de morto. Ô bispo, o pau está fechando na empresa, vai ter demissão, vai cortar. Se finge de... Não estou sabendo de... Porque na hora que eles estavam pegando pessoas para maltratar e apedrejar, Paulo falou o seguinte: eu preciso sair de cena. Agora a pergunta é: por que, bispo, eu preciso sair de cena? Ei, às vezes você está tendo problema demais com a tua esposa, com o teu marido, e você está querendo forçar uma coisa para tentar resolver, e não vai. Posso falar para você, minha filha? Posso falar para você, meu filho? Quer resolver teu casamento? Sai de cena, se faz de morto um pouquinho. Paulo precisou sair de cena para montar, criar, desenvolver uma estratégia. Quem está pegando isso aqui? Eu vou perguntar de novo: quem está pegando isso aqui? O ápice da mensagem é isso aqui, irmão. Você não tem que pular, você não tem que falar em línguas, você tem que pegar isso aqui no teu espírito. Esse aqui é o ponto máximo do nosso culto. Sai de cena. Bispo, o furacão está atacando lá fora. Bispo, é uma tempestade querendo me engolir. Sai de cena. Não força a situação, não chama ninguém para conversar, não tenta resolver nada. Sai de cena, fica quietinho. Olha para quem está do seu lado e faz assim para ele, ó. Fica quietinho, sai de cena. Diga para ele assim: finge que está morto. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa recuar. E a sabedoria, enquanto a gente sabe que tem que dar um passo para trás. Por quê? Porque tem momentos que o cristão ele precisa recuar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Paulo estava pensando o seguinte, ele fala: é melhor eu correr dessa confusão toda e levar fama de covarde, levar fama de alguém que não está nem aí, do que eu ter fama de valentão, de leão e estar morto. Olha o que diz Atos 14:6. Quando eles souberam disso, do que? Do tumulto que eles queriam fazer para apedrejá-lo, fugiram para as cidades licaônicas, Listra e Derbe. Então sabe qual é o problema? Olhe para mim aqui, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Amém? O seu problema é que você está querendo resolver tudo muito na hora. Calma, diga comigo assim: calma. Eu vou lá falar com o meu patrão, eu vou querer esse aumento. Não, eu vou pegar fulano porque ele disse, porque ele falou, o primo do cunhado, do genro, do irmão, do amigo do meu vizinho. Calma. Tem hora que é bom você se fingir de morto. Bispo, o que é se fingir de morto? É fingir que você não está vendo, mas você está de olho em... Quem está entendendo isso? Paulo se fez de morto. Para fazer o quê? Montou algumas estratégias. O que Paulo fez? Ele entendeu que os judeus estavam se unindo a gentios, até porque os judeus eles não toleravam gentios. Quem sabe disso? Isso é sabido de qualquer um que nem que é novo convertido. Judeu ele não queria saber de gentil. Mas eles se juntam com os gentios e com alguns líderes da cidade para apedrejarem Paulo. A primeira estratégia que Paulo, quando ele começou a ser apedrejado, olha só, Paulo saiu de cena. Diga comigo: eu vou sair de cena. Diga: eu vou sair de cena.
quando ele sai de cena, a conspiração já estava formada. Então ele começa a ser apedrejado. Ou seja, de fato, em vias consumadas, Paulo começa a enfrentar o sofrimento de ser apedrejado. A primeira estratégia que ele adota está em Atos 14:19. Ele se finge morto. Literalmente, ele começou a tomar tanta pedrada que ele caiu e se fingiu do quê? De morto. Primeira estratégia de Paulo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez hoje você não vai ser apedrejado. Não vão pegar pedra na rua para apedrejar você. Talvez hoje o que vão fazer é pegar o teclado do celular para poder lançar indireta para você. Talvez o que vão querer fazer é difamar o teu nome no meio da família, no meio das pessoas que você ama, no meio das pessoas que você se relaciona. Talvez a pedrada vai ser a pedrada, querido, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, dentro de casa, com parente, com familiar. Porque se tem uma coisa que dói, é você lutar contra o pecado, você lutar para viver bem com Deus e chegar alguém na tua casa por causa de um momento de fraqueza, de problema que você teve e dizer, para ser crente desse jeito, para ir para a igreja, para ser desse jeito aí que você está, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração agora. Esse é um tipo de pedrada que dói, irmão. A gente toma essa pedrada e a gente fala, meu Deus, até quando eu vou ter que passar por isso? Mas eu quero te dizer uma coisa, Paulo se fingiu de morto. Existem momentos que é preciso ficar quieto até a tempestade se acalmar. Para de querer ficar arrumando solução enquanto o problema está agravado. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, tenha paciência. Posso falar isso aqui? Tem gente que está morrendo pela boca. Falar é bom. Diga comigo, falar é bom. Mas só quando é melhor que o silêncio. Bispo, eu vou ter que pegar minha esposa, nós vamos resolver esse problema. Calma, deixa passar a ira da tua mulher. Calma, deixa passar a ira do marido, calma. Deixa o problema acalmar, irmão. A gente sabe disso. Quem resolve o problema de cabeça quente, irmão? Quem resolve o problema de cabeça quente? Diga, eu. Diga isso, eu. A maioria dos nossos problemas é por isso, irmão. A gente quer resolver problema de cabeça quente. E quando você está de cabeça quente, você fala a coisa que você quer ou você fala a coisa que está entalada? Quando você está de cabeça quente, você fala o que a pessoa precisa ouvir ou você fala o que você está engasgado? Então, mantenha o silêncio ou fale aquilo que é melhor do que o silêncio. Se finge de morto, irmão. Saia de cena. Aí a segunda estratégia de Paulo, ele só se levantou quando ele viu que estava cercado pelos discípulos. Diga aleluia. Ei, tem momento na nossa vida, Wesley, sabe o que acontece, filho? Que a gente se sente sozinho. Alguém aqui já se sentiu sozinho? Você pode ter marido, pode ter esposa, pode ter o que for, mas tem hora que você fala assim, meu Deus e Deus meu. Igual Jesus na cruz, por que me desamparaste? Porque você se sente sozinho. Quem já se sentiu assim, irmão? E eu vou dizer uma coisa para você, dói. Dói no fundo da alma você se sentir sozinho, irmão. Dói ou não dói? Não adianta, pastor Cid. Vai ter momentos que você vai estar ali olhando e falando, nem a minha esposa me compreende. Pois é. Paulo, ele estava sendo apedrejado por uma multidão de inimigos. Observe, ele se fingiu de morto, porque ele falou, se eu não me fingir de morto, vão tentar me esfolar ainda. Ai meu Deus do céu, vou ter que falar isso agora. Isso aqui desceu fresquinho, ô glória. Sabe por que ainda estão tentando esfolar? Porque você ainda está tentando provar que está bem. Se faz de morto. Você ainda está tentando dar indícios. Você sabe o que é, bispo? Eu saí da outra igreja lá e estão me perseguindo. Eu vou postar uma fotinha aqui para poder dizer que eu estou bem. Irmão, deixa de esquecer. Não é porque você não está postando que as coisas não estão acontecendo. E talvez você só vai começar a deixar de ser perseguido quando você se fizer de morto literalmente. Paulo,
se fingiu de morto. Quando ele viu que os seus acusadores foram embora, aí nós vamos ver em Atos 14, 20, que ele só se levantou quando aconteceu um detalhe. Quando Paulo se levantou do problema? Atos 14, 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele, quero dizer uma coisa para você, quando o vento estiver favorável, vai ser a hora de você se levantar para a glória de Deus, irmão. Você não vai ficar parado muito tempo, você não vai ficar se fingindo de morto muito tempo, não. Vai ter um tempo que você vai se levantar. Quando o vento estiver favorável, se levante. Tenha sabedoria para saber a hora. Aí você vai poder se levantar para postar, você vai poder se levantar para postar frase de efeito, você vai poder se levantar para dizer, olha, Deus ele fez. Mas enquanto isso, fica quieto. Olhe para quem está do seu lado, irmão, e diga para ele assim: faça silêncio. E deixe os seus resultados falarem por você. Você perdeu a chance de aplaudir a Deus, irmão. A gente precisa saber a hora de se levantar, irmão, para dar uma resposta. Nem tudo merece uma resposta sua. Diga glória a Deus. Diga comigo: falar é prata, mas o calar é ouro. Paulo, depois de se levantar, ele se manteve firme todo o tempo, e depois ele voltou aonde tinha sido apedrejado. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você foi assaltado em um lugar, quando você passa lá, você lembra, sim ou não? Paulo passou um apedrejamento, passou uma dificuldade aqui, Tarcísio. Só que ele ainda voltou aonde ele foi apedrejado. Bispo, o que o senhor está falando? Na adversidade, você precisa ter coragem. Eu não preciso ter coragem quando está indo tudo bem. Eu não preciso de coragem quando as coisas estão dando certo para mim. Tem alguém que entrou com algum problema aqui nessa noite? Tem alguém que está entrando aqui precisando de uma resposta, de uma palavra de Deus? A palavra de Deus para você nessa noite é: tenha coragem. É no meio dessa crise, é no meio dessa guerra, é no meio desse problema, eu estou te chamando e te levantando para ter coragem. Não é para quando o hino da vitória for ser cansado, você ter coragem, não. É agora, é no meio dessa crise, é no meio desse problema. Deus te dá autoridade para se levantar com coragem e enfrentar. Nós precisamos de coragem. Sabe o que é coragem? Eu amo essa frase, posso falar? A coragem é quando o medo faz as suas orações. Talvez você tenha medo de enfrentar certas coisas, e sabe o que é mais sensato a fazer? Você orar para criar coragem para isso. Você sabe, querido, que tem coisas que precisam ser resolvidas, e você vai postergando, empurrando com a barriga. Não, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer, e você está com medo, na verdade, de enfrentar a situação. É igual aquele jovem que está doidinho para namorar a moça. Ele está caidinho, ele está apaixonado, ele está arriado com os 4 pneus furados, freio de mão pichado, mas ele não tem coragem de falar para ela que gosta. Você conhece alguém assim, irmão? Nós precisamos ter coragem na hora da adversidade. A estratégia que Paulo teve, ele se manteve firme. Depois ele falou: não, eu vou voltar lá. Agora, sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Paulo usou, diga comigo, Paulo usou o próprio sofrimento em favor dos seus irmãos. Isso se chama ressignificar a dor. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida aqui. Quem crê nessa palavra, irmão? Se você crê, levante a sua mão, porque essa é uma palavra profética sobre a sua vida. Eu estou profetizando em cima desse altar, com os olhos abertos e as mãos estendidas sobre você, que esse seu maior sofrimento, que essa maior dor que você está vivendo, Deus ele vai transformar em um livro aberto para que a sua vida sirva de inspiração para alguém que está do seu lado. Deus não vai te fazer sofrer essa dor à toa, mas eu estou dizendo para você que essa adversidade, que esse sofrimento, que essa dor vai servir para ajudar outras pessoas. Você sabe que a adversidade ela é uma professora muito melhor do que o sucesso.
Porque o sucesso é o resultado das adversidades do processo. Posso falar isso aqui? Quem aqui tem algum diploma universitário? Levante a mão, por gentileza. Quem tem um diploma? 1, 2. Quem aqui tem alguma formação? Isso. Levante a mão assim. Eu tenho formação, bispo. Isso. Do que serve o diploma, irmão? O diploma te ensinou o quê? Diga para mim, o diploma te ensinou o quê? Nada. O que formou você foi as noites sem dormir, foi os lugares sem sair, foi as horas na frente do computador, foi as horas trabalhando. Ou seja, o teu sofrimento, na verdade, é o que vai te ensinar. E Deus usará a tua dor, o teu sofrimento, para ser um bálsamo na vida de algumas pessoas. Você está preparado para o sofrimento? Eu duvido que depois dessa noite você vai ficar amedrontado com o que vai acontecer na sua vida, porque a palavra diz que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bispo, eu passei por traição. Deus vai usar essa traição para que a tua vida seja uma luz na vida daqueles que precisam. Bispo, eu passei por perda, eu fali, eu quebrei, eu desviei. Bispo, o senhor não sabe por onde eu andei. Deus vai usar essa adversidade para você ajudar outras pessoas mais para frente. Bispo, como que o senhor fala disso? Porque a Bíblia vai dizer que depois que Paulo toma um esculacho, depois que Paulo toma um monte de pedrada, ele sai para anunciar o Evangelho e ele encoraja os seus irmãos, dizendo o quê? É necessário passar por muitas para entrar no reino. Abre para mim, filho, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Eu encerro aqui, o louvor pode subir, por gentileza. Eu vou contar até 3, nós vamos ler bem alto e bem forte. Versículo 3 e versículo 4, tá bom, filho? 1, 2, 3. Bendito seja o Deus e Pai e Deus de toda, que nos consola em todas as nossas, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e todas consolações, que nos consola nas nossas. Sabe qual é o problema? Eu vou falar isso aqui. Posso falar? Tem gente que fala assim: poxa, o bispo nem me ligou, eu estava passando mó luta. Por isso que continua na mesma, porque está esperando consolação de quem não tem palavra para consolar. Ah, o meu amigo não ligou, o meu amigo não esteve perto. Ei, irmão, se liberta da aprovação de homens, se liberta do consolo de homens. A Bíblia está dizendo que Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ei, versículo 4, que nos consola em algumas tribulações, amém? Amém? Que nos consola em algumas tribulações, amém? Que nos consola em... Você precisa olhar pelo menos para 3 pessoas agora e diga para ele assim: o teu Deus te consola em todas as tribulações. Por favor, faça isso. Eu sinto uma unção aqui, meu irmão. Eu sinto. O Espírito Santo está no meio curando corações aqui, irmão. Jesus está levantando homens e mulheres guerreiros nessa noite. Que nos consola em todas. Mas para que, Tarcísio, que Ele te consola nas suas tribulações? Para que você possa consolar aqueles que estão passando por tribulação. Ei, você precisa suportar esse sofrimento. Você precisa estar preparado para essa dor. Bispo, disseram que estavam comigo, mas no meio do caminho me abandonaram. Não tem problema, Deus vai usar essa tristeza para você consolar alguém.
Nós precisamos, irmãos, ser perseverantes. Nós não podemos desistir no meio do problema, no meio da crise, no meio da perseguição. Não, você pode parar, você pode se assentar para descansar, porque está difícil. Descansar no meio da crise, no meio do problema, não é o mesmo que parar no meio da crise, do problema. Se for necessário, pare. Se for necessário, Tamires, descanse. Se for necessário, pare um pouquinho, mas não desista. Nós precisamos de perseverança. Eu encerro aqui com o texto que a gente leu, Atos capítulo 14, versículo 21. Eu encerro aqui a minha participação. Olha o que vai dizer. Nós lemos esse texto. E eles pregaram as boas novas na cidade e fizeram muitos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e os encorajando. Mas como que eles encorajaram aqueles irmãos a permanecer na fé? Dizendo: diga para o seu irmão, é necessário que a gente passe por tribulações para entrarmos no reino dos céus, no reino dos céus. Irmão, você entrou hoje aqui precisando ouvir uma palavra de Deus, e eu não sou, irmão, profeta de meia boca, eu não sou profeta meia tigela. Eu quero dizer para você que o chamado de Cristo é: se você quer entrar no reino dos céus, bem-vindo. Vai sofrer, vai ter problema no casamento, vai faltar dinheiro, vai haver crise, mas Deus vai te livrar de todas as suas aflições. Então não adianta no dia da tua crise, não adianta no dia da tua solidão, você pôr culpa em alguém que não te ajudou. Aprenda, você vai ter que passar pelo sofrimento, e muitas vezes sozinho, porque Deus está forjando um caráter em você. Pare, irmão, de ser um caçador de culpado. Ah, bispo, meu ministério não está frutificando, eu desanimei na fé, eu estou fraco, bispo, está acontecendo isso com aquilo comigo. Irmão, não seja um caçador de culpado. Entenda que Deus está te forjando na fornalha do sofrimento, na fornalha da aflição. Deus está te forjando na fornalha da solidão, irmão. Deus está te forjando na fornalha do abandono, e muitas vezes é assim. Paulo não mentiu, ele disse assim: ei, eu preciso dar uma palavra de encorajamento para vocês. É necessário sofrer para entrar no reino dos céus. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Bispo, eu estou com medo. Bispo, eu quero priorizar meu casamento. Bispo, eu quero priorizar meu trabalho. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: é necessário passar por dor e por sofrimento para entrar no reino dos céus. Não deixa o diabo enganar você dizendo que você vai ter uma vida gostosa e confortável. Não, se você decidir servir a Deus, se você decidir cantar, limpar a igreja, fazer algo para Deus, vai ter resistência sim. E você vai ter que entender, você vai entrar pelos portais celestes, é através de muita tribulação. Eu não estou aqui pregando para você um evangelho vitimista, um evangelho de derrota, não. Eu só estou dizendo para você, como um pastor que está levantando nessa noite através da força do Espírito Santo, homens e mulheres de verdade. Não adianta desanimar, vai ter luta. Diga para 2 ou 3 pessoas assim: diga, vai ter luta. Diga para ele assim: vai ter problema, mas você é mais que vencedor em todas elas. Quer fazer a obra? O diabo vai se levantar sim. Vai ter problema em casa sim. Ô bispo, só foi o senhor falar de encontro, o diabo se levantou em casa. E aí, vai fraquejar, vai desistir ou vai continuar? Ai, bispo, o diabo está se andando, bispo. Ai, eu estou com medo de ser mandado embora. E aí, se te mandar embora da empresa, você vai passar fome ou você vai arrumar outro emprego, meu filho? Ai, bispo, o meu marido, você vai ficar apanhando na mão desse miserável, vai ficar sofrendo abuso. Você vai ser feliz, minha filha. Deus vai honrar a tua vida. Agora tome uma posição. Ai, bispo, eu só não saio só porque ele paga, ele sustenta. Minha filha, se você está sofrendo abuso, isso é um tipo de adultério. Eu nunca vi Cristo violentar a noiva. Já parou para perceber como você peca, irmão? Como eu. Nós erramos contra o Senhor. Já pensou se Cristo nos tratasse na medida dos nossos erros? Glória a Deus que Cristo não é um espancador, não é um abusador. Você não pode se sujeitar a isso. Deus, ele vai usar essa sua dor para ser a sua maior escola, irmão. Acredite nisso.